Olá amigos, vamos à nossa videonate de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 4 de abril. O Bovespa apresentou forte queda de 3,52%, dando continuidade ao seu movimento de baixa, ou seja, começou o pregão de forma bem negativa. Após um recuo desse movimento de baixa aqui, esse recuo em torno de 50%, uma retração em torno de 50% do que havia caído, e Bovespa confirmou o topo descendente, gerou nova mínima após a primeira hora de pregão e teve um pregão bem alinhado para baixo, sem praticamente recuo claro em termos de topo descendente no gráfico de 15 minutos, um movimento bem forte para baixo em cima do Ibov. Com isso, perdeu a mínima do fundo anterior, 48,777, e anulou sua tendência de alta de curto prazo. Já tinha dado alguns indícios de que isso poderia acontecer, através de que eu já tinha comentado nas últimas análises, confirmou no pregão de hoje. Por esse motivo, a tendência nesse momento, pelo gráfico diário, curto prazo, está indefinida, trazendo a possibilidade de que? De ter um topo descendente após alguma tentativa de subida aqui no Ibovespa, ou seja, não gerar o rompimento desse topo. Se o Ibovespa ganhar força suficiente para romper aqui os 52.261, retoma a sua tendência de alta de curto prazo, mantendo-se alinhado com o gráfico, principalmente o gráfico semanal. Mas está coerente no sentido de ter uma correção no gráfico semanal, podendo chegar àquele nível já comentado na videoanálise de fechamento do mês, na faixa dos 45 mil pontos, isso podendo vir algumas semanas aqui para baixo. No mini índice não cheguei a recomendar nenhuma operação no pregão de hoje. Para o próximo pregão, a gente pode perceber que a última hora de pregão, depois do Ibovespa fechado, apresentou na realidade uma queda de 0,67%, ou seja, piorou um pouco mais até a situação no sentido do fechamento que o Ibov proporcionou. Temos aqui um fechamento para baixo de um gap de alta, um fechamento não só do gap na máxima 48.630, como também no fechamento 48.560, fechou abaixo desse patamar. Desta forma aqui tem clara que uma tendência de baixa de curtir pelo gráfico intraday, já no gráfico de 60 minutos tendência de baixa, aqui a tendência está indefinida no gráfico diário. Movimentação para cima, não descarto a possibilidade de entrar na ponta compradora, mas o principal foco seria buscar operações na ponta vendedora a favor desse atual movimento de queda. Para PETR4, o dia também foi bem negativo, queda de 9,33%, não conseguiu se sustentar acima dos R$8, como vinha acontecendo, e inclusive para gerar esse sinal mais claro de subida acima dessa região dos R$8, precisava só romper a máxima do pregão de hoje. Pelo contrário, já abriu perto da mínima do pregão anterior, pregão de sexta-feira, 7,94, perdendo aqui essa região e aumentando a chance de queda em busca do fundo anterior, região de 7,32, e onde tem um gap em R$ 7,23. Nesse momento, o caminho mais provável seria esse. Mesmo uma abertura em alta, ainda traz a perspectiva de gerar o que? Topo descendente e dar continuidade a esse movimento de baixa para essa principal zona de suporte aqui, a Petra. Lembrando que a perda de 7,32 anula a tendência de alta de curto prazo nesse ativo. Vale 5 também tinha gerado um sinal forte aqui para cima, num cenário um pouco mais de indefinição aqui dos últimos pregões, perde a mínima, supera a máxima, perde a mínima, agora, e no último superou a máxima, rompeu aqui para cima. No G60 a gente pode perceber que rompe para cima, não fecha a primeira hora de pregão acima da resistência e não gera nova máxima, que seria o mais importante. Perdeu a mínima aqui desse candle, que já tinha dado uma sinalização de retorno, e afundou aqui, fechando próximo da mínima do dia, inclusive apontando agora para o suporte aqui no intraday, na faixa dos 11,04 até a região de 10,93, zona de suporte no intraday, que aumentou a chance de ser perdida aqui a partir do próximo pregão. A primeira sinalização para isso, perda dos R$ 11,29 para Vale 5, o que poderia desencadear um movimento de baixa aqui no gráfico diário desse ativo. Na sequência, nós temos aqui para comentar alguns ativos que eu separei. Primeiramente, JBSS3, no sentido de perder uma região importante de suporte, tinha parado em cima de um suporte, na faixa de suporte. Primeiramente, tem esse suporte que já tinha sido perdido em fechamento, tentou voltar para cima, gerou um candle de indefinição, perdeu a mínima do pregão de hoje e afundou aqui 7,26%. Ou seja, há duas possibilidades aqui de pensar em termos de venda nesse ativo. Uma seria vender aqui nessa região mesmo, tentando pegar a continuidade numa relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, o tamanho desse candle aqui para baixo em termos de objetivo. E a outra situação seria, após algum recuo aqui no G60, com topo para baixo, ali respeitando a região em torno de 10,50 no máximo, seria a possibilidade de trabalhar com stop mais curto via G60, tentando pegar a continuidade desse movimento de baixa na JBSS3. Suporte mais relevante nesse momento na faixa dos 9,61, e abaixo disso só o fundão lá, a gente poderia falar de número redondo, R$ 9,00, depois a região na faixa dos 8,41. Na sequência temos aqui para comentar BRKM5,
que também gerou uma sinalização bem negativa no pregão de hoje, um pivô de baixa no pregão de hoje, com forte queda aqui de 7,94%, aumentando não só nesse fundo, não só perdeu esse fundo, como também esses dois fundos anteriores com esse fechamento, ou seja, aumentou a chance de continuidade do movimento de baixa. A perda da mínima de hoje abre-se também a possibilidade de se trabalhar numa venda, jogando o stop preferencialmente acima dessa região aqui, ó, seria pelo menos para cima aqui dos R$ 23,10, um stop um pouco mais aqui para cima para ficar um pouco mais bem protegido, vamos dizer assim, e tentar pegar a continuidade do movimento de baixa em cima desse ativo. No gráfico semanal também vai gerando a formação de um pivô de baixa ali no gráfico semanal, trazendo a perspectiva de uma correção maior de toda uma tendência de alta de longo prazo. Se a gente botar no gráfico mensal, a gente pode perceber que está em tendência de alta de longo prazo. Na sequência, nós temos aqui para comentar a QTL3. A QTL3 também forte candle de baixa, essa aqui já anulou sua tendência de alta, e o Bovespa fez isso, essa aqui fez até um pouco mais forte, vinha de certa forma fraco aqui para romper os topos anteriores e ganhou bastante força para baixo no pregão de hoje, batendo em cima do gap, fechando o gap aqui em 39,45, respeitando em termos de fechamento aqui essa região em termos de suporte, mas dando continuidade, dando perspectiva de continuidade para esse movimento de baixa. Então, de maneira geral, diversos ativos aceleraram o movimento de baixo. Para os próximos pregões, é interessante ainda nessa semana avaliar alguma oportunidade na ponta compradora daqueles ativos que não ganharam muita força para baixo. Ativos como nesse caso aqui, EQTL3, torna-se difícil de se buscar uma compra muito próxima da região de topos anteriores, superação, por exemplo, da máxima do pregão de hoje, e o stop ficando bem longo, com relação risco-ganho desfavorável nesse momento, nesse caso aqui da EQTL3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela está sendo útil para você, um grande abraço e até amanhã.